Nesse exercício, a gente tem um suco e o enunciado fala que a entrada, né, a alimentação, é um suco integral que tem como fração mássica de sólido 0,12 e ele fala que o restante é água, então, ou seja, 0,88. Ele fala que o suco concentrado, que é a saída do nosso processo, ele tem 0,2% de sólido, então o restante, 0,58, é água. E ele fala que aqui na saída do reator, né, a gente vai ter uma porcentagem de sólido de 58%. Então, a gente vai ter 0,42 de água. Aqui ele fala também que acontece um desvio desse suco, né? Então, ele pede para a gente analisar o número de grau de liberdade no ponto que tem esse desvio e provar que ela é igual a 2. Bom, então o que a gente tem que pensar, né? Primeira coisa é que o desvio é apenas uma tubulação que se ramifica. Então, o que a gente vai saber, né? Que as suas frações, elas não se alteram. Então, a fração que a gente tem aqui é a mesma que a gente vai ter nessas outras duas correntes. Então, o que acontece, né? A princípio, se a gente fosse olhar a análise do grau de liberdade, a gente teria 3 incógnitas e 2 balanços. Só que o que acontece? A gente tem que contar balanços independentes. Então, vamos escrever a equação aqui do sólido, né? E o balanço de água. E aí, a gente vai perceber que se a gente multiplicar a equação por cima por 7,77, a gente vai chegar na equação de baixo. Então, o que acontece? Se trata de balanços dependentes. E quando é nesse caso, em vez de contar 2 vezes, a gente vai contar uma só. Então, a gente vai ter um grau de liberdade igual a 2. Como extra, né, eu trouxe aqui a análise de grau de liberdade em outros pontos. Aqui no global, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3 incógnitas. E aqui sim a gente tem 2 balanços independentes. Então, o grau de liberdade global é 1. No evaporador, a gente tem 1, 2, 3 incógnitas para 2 balanços. Então, a gente tem grau de liberdade igual a 1. E aqui no ponto 2 vai ser a mesma coisa. Bom, então, na letra A foi isso. Na letra B, ele fala que se a gente adotar que a vazão da alimentação é 100 kg por minuto, ele pede para a gente determinar qual que vai ser a vazão de saída, né, do nosso produto, o suco concentrado. Seria, então, a nossa M4. Bom, aqui eu coloquei como um extra também um passo a passo se a gente quisesse determinar todas as vazões. E aí fica a título de curiosidade, depois se vocês quiserem analisar. E, então, pegando a parte que nos interessa, né? A gente pode fazer de modo rápido um balanço global de sólido. E aí a gente tem 100, que é a vazão que ele mandou adotar, vezes o 0,12, que é a fração do sólido, é igual a vazão que a gente quer descobrir, vezes a sua fração, né? E a gente acha que a vazão de saída é 28,57 kg por minuto. É importante destacar que aqui a gente não tem reação química, né? Então, por isso que a gente está fazendo entrada igual a saída. E aí ele pede para a gente determinar a fração, né, que vai ser desviada, a fração lá no começo. Então, a gente sabe que a fração vai ser o que a gente quer dividido pelo todo, né? Então, a gente vai ter que determinar quanto que é aquela corrente que a gente chamou de M3. Bom, então aí o que a gente pode começar a fazer, né? Aqui o primeiro passo que eu fiz foi um balanço de sólido no ponto 2. Então, o que acontece? A gente ficou com incógnitas, né? Como M3, que é exatamente o que eu vou precisar, e a incógnita M5. Então, eu fiquei com 2 incógnitas ainda. Então, vamos fazer outro balanço, né? Vamos fazer, então, um balanço de água nesse ponto, que aí a gente vai conseguir relacionar. Fazendo um balanço de água nesse ponto 2, novamente a gente ficou com incógnitas, né? M3 e M5. Então, aí a gente chamei essa primeira equação de 1 e essa segunda equação de 2. E aí, então, a gente pode substituir, né? E determinar o M3, que é o que a gente quer. Bom, então, a fração dele seria o quê? Seria essa corrente dividida pela corrente total, que seria 100 kg por minuto. E aí, a gente vai determinar que a nossa fração é 0,0994. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar. Até a próxima!